Olá, gente! Esse é o Terceiro Setor Revista, uma parceria do canal Filtro de Barro e do projeto Oscar Legal. Hoje a nossa entrevista vai ser com a advogada Bianca Monteiro da Silva. Bianca Monteiro é professora, advogada, mentora, palestrante e escritora. Ela escreveu o livro Roteiro do Terceiro Setor, Associações, Fundações e Organizações Religiosas, junto com Tomás de Aquino Rezende e André Costa Rezende. Bianca é especialista em direito público, em gestão estratégica de organizações do terceiro setor e em direitos e garantias fundamentais. A nossa conversa com Bianca é sobre dicas práticas para gestores de parcerias, especialmente aquelas regidas pelo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, o MIROSC. Nessa conversa, a gente falou sobre planejamento, sobre elaboração dos planos de trabalho, sobre remanejamento e o rearranjo das parcerias no contexto da pandemia e do Covid-19. Falamos sobre monitoramento e avaliação, a relação com os poderes públicos e com os gestores no contexto da pandemia e sobre prestação de contas, para evitar problemas nas prestações de contas. Então vamos lá. Bianca Monteiro, Terceiro Setor Revista. Então, Bianca, a gente vai falar um pouco sobre dicas práticas para gestores e a primeira preocupação é a questão da pandemia, esse momento que a gente vive tão delicado. Então, fala para a gente um pouco sobre a questão dos ajustes que podem ser feitos nas parcerias, nos termos de fomento, no termo de colaboração, até mesmo no acordo de cooperação, nesse momento de pandemia. Então, Lucas, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é que nós estamos vivendo um momento completamente atípico, não só no Brasil, como no mundo. Então, quando a gente fala de parcerias, né, celebradas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, na perspectiva da Lei 13.019 de 2014, que é conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, eu acho muito pouco provável que a gente não tenha um impacto nas parcerias. Nós estamos falando de uma pandemia que afetou diretamente a vida de todo mundo, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas. Então, como é que a gente vai continuar fazendo o que estava planejado nesse contexto? Então, eu acho que esse é o pano de fundo, esse é o contexto, esse é o cenário que a gente tem que considerar. Porque não dá para a gente continuar fazendo as mesmas coisas do jeito que a gente estava fazendo, considerando que tudo mudou. Eu não gosto da expressão novo normal, né, que as pessoas têm falado muito aí, porque é o novo normal, porque eu acho que a gente nunca teve um normal. Existem vários normais, né, entre aspas. Existem várias formas de vida e vários tipos de organização. Então, se tem uma coisa hoje que a pandemia fez, foi pegar desde aquele indivíduo, aquele cidadão brasileiro que vive hoje abaixo da linha da miséria e aquele cidadão super rico, hoje a gente tem um ponto em comum, que é essa linha transversal chamada coronavírus, que afetou, obviamente, de formas absolutamente distintas, mas afetou tanto os dois tipos de cidadão brasileiro, né? Tanto esse que não tem acesso nenhum a recursos, quanto esse que tem muitos recursos financeiros. Nas organizações da sociedade civil, fazendo um paralelo, essa é a mesma realidade. Então, a gente tem organizações pequenas, que vão ser muito mais afetadas, obviamente, e tem as organizações grandes, mas todo e qualquer tipo de organização vai ser afetada. E por que não pensar que as parcerias não seriam? Então, eu sempre tento ser otimista, né, mas a gente tem que ser, antes de ser otimista, ser realista, porque a gente está falando de recursos públicos e a gente sabe o quanto é difícil advogar e falar de legislação no Brasil. A gente vive num país onde ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, então o fato de estar na lei por si só é importante, mas não nos garante segurança jurídica muitas vezes. Então, o primeiro ponto, eu acho que tem que ficar claro qual é esse contexto. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma pandemia mundial que impactou a vida de todo mundo, ponto. A partir daí, se a gente tinha um plano traçado, chamado plano de trabalho, que eu gosto de comparar com um plano de viagem, né, onde a gente tinha estabelecido para onde a gente queria ir, quais recursos que a gente precisaria gastar, recursos de todas as ordens, financeiros, humanos, tecnológicos,
e para a gente chegar de um ponto A a um ponto B, se nesse meio de caminho a gente tem uma interrupção, a gente tem uma pandemia, obviamente que esses rumos, ou esse caminho que tinha sido traçado, tem que ser alterado. Então, a primeira coisa, a primeira dica que eu acho, que eu considero fundamental, é ter esse ponto de partida. Gente, dificilmente um plano de trabalho não vai precisar ser ajustado. E por mais que a gente saiba que é preciso ter bom senso, que existam princípios de direito, existam muitas normas que podem fundamentar essas alterações, também a gente sabe que a gente vive num país continental. E um país como o Brasil, tudo que a gente fala ganha proporções gigantescas, né? Principalmente quando a gente fala de uma lei nacional, como é a Lei 13.019 de 2014, mas que a gente tem regulamentações tão específicas. Então, gente, precisa pegar esse plano de trabalho, você que é gestor, leia esse plano com atenção. Não importa se a gente está falando de colaboração ou se a gente está falando de fomento, mas eu ainda acho que os fomentos têm que ter um pouco mais de atenção, porque as colaborações normalmente estão vinculadas às políticas públicas. E há uma tendência natural de que, mesmo com dificuldade, haja uma continuidade dessas parcerias. Já os fomentos, eu acho que é importantíssimo a gente parar para rever, todos os dois têm que parar para olhar, mas o fomento há uma perspectiva de talvez não continuidade, né, tão clara como seria na colaboração. Então, primeira dica, primeira questão, pegue o plano de trabalho e faça uma análise. Para mim, a gente pode centralizar em 3 hipóteses. A primeira são as atividades consideradas como essenciais, e aí eu vou dar o exemplo das ILPIs, das instituições de longa permanência de idosos, os antigos asilos, que, por exemplo, não tiveram interrupção das atividades por motivos óbvios, mas provavelmente vão ter que ter ajuste no plano de trabalho, porque tiveram gastos que antes não tinham, ou teve que aumentar determinado cuidado, determinada despesa, ou contratação de profissional, aumento ou diminuição de meta. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo é aquele que teve uma interrupção ou uma alteração parcial, que continuou as atividades, mas continuou parte das atividades. E o terceiro cenário é quando efetivamente houve uma interrupção total em função da própria pandemia. Então, a primeira coisa é pegar esse plano de trabalho e entender de qual tipo de organização e qual tipo de parceria a gente está falando. Se nós estamos falando de uma parceria que continuou, se ela foi interrompida parcialmente ou se ela foi interrompida totalmente. E repito, eu acho pouco provável que exista uma organização hoje no Brasil que tenha celebrado algum tipo de parceria que esteja 100% atuando como tinha planejado, até porque nossas vidas mudaram de uma forma como um todo. Legal, Bianca. Vamos então só diferenciar, para quem não tem tanta familiaridade, o termo de fomento e o termo de colaboração, já que você trouxe diferenças muito interessantes e importantes aí com relação aos dois. Bem, o termo de colaboração, normalmente, né, de acordo com a lei, ele deveria ser formalizado entre a administração pública, e aí a gente pode considerar tanto a União, Distrito Federal, estados ou municípios, e as organizações da sociedade civil, entendidas pela lei como associações, fundações, organizações religiosas e sociedades cooperativas, para a consecução de um interesse público e recíproco. Nesse caso, a gente está falando essencialmente de que o objeto está vinculado, relacionado a políticas públicas. E é por isso que eu entendo que, nesse momento, quando a gente fala de atividades essenciais, há uma tendência de que os termos de colaboração, eles tenham um pouco mais dessa tendência de perenidade, considerando que, se não houvesse aquela parceria, em tese, a própria administração pública deveria executar aquelas atividades que foram previstas. Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu acho que a gente tem que entender se a gente está falando de fomento ou colaboração. Então, são muito característicos, por exemplo, termos de colaboração firmados no âmbito da assistência social, na educação, enfim, então tem esse ponto que eu acho que ele é importante. Se a gente considerar já o fomento, a gente pode considerar que são projetos, né, tem começo, meio e fim. Há um interesse da administração pública em fomentar aqueles projetos que estão sendo promovidos pela sociedade civil? Sim, mas a gente não está falando de políticas públicas a rigor. Então, por exemplo, a questão da cultura é muito comum, né, sejam celebrados termos de fomento. Eu estou dizendo que todos os termos de fomento vão ser rescindidos ou vão acabar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tanto as colaborações quanto os fomentos, eles vão necessariamente passar por revisões. E eu repito, acho pouco provável que hoje exista um plano de trabalho que tenha sido planejado e que hoje consiga ser executado da forma como foi planejado. E se a gente está falando de recursos públicos, eu primo para um lado mais conservador na gestão desses recursos,
porque a gente sabe o que é correto, a gente sabe o que está na legislação, e muitas vezes, na hora da aplicação prática, os gestores públicos têm uma visão conservadora, ainda com aqueles ranços dos convênios. Então, é muito importante que a gente entenda o que estava previsto, faça um planejamento, um novo planejamento, uma readequação, uma repactuação, procure esses gestores, independentemente de ser colaboração ou ser fomento. É importante que a gente faça desenhos desses novos arranjos, que a gente se documente da maneira adequada, entenda que cada realidade, volto a dizer, a gente vive num país continental, não dá para imaginar que temos realidades idênticas em Manaus e em São Paulo, por exemplo. Então, naquela comunidade onde a organização está inserida, quais são as demandas? Naquele município. Tem município que praticamente não parou as atividades, tem município que teve lockdown. Então, cada realidade, é por isso que é tão difícil a gente fazer essas questões de live, né, essas conversas virtuais, porque muitas vezes as pessoas chegam com suas demandas, né, elas querem resolver os seus problemas, e a gente como advogado, né, Lucas, a gente sabe o quanto o caso concreto importa, o quanto uma informação muda completamente o cenário. A gente precisa ter as informações, quanto mais mapeado isso, melhor. Então, para você que é gestor, seja gestor público, mas principalmente para gestor de organização, ou gestora, né, de organização da sociedade civil, por favor, pegue o seu plano de trabalho e reavalie, entre em contato com o gestor, faça essa conversa formal, né, todos os ajustes têm que ser formalizados, não existe conversa de boca com a administração pública, e é muito importante que você se documente, né, procure saber quais são as características da atividade ou do projeto que você desenvolve e da região que você está inserido. Bianca, então você falou muito da formalização dessas mudanças, desses ajustes. Sempre a gente também dá uma dica que é para as pessoas juntarem nessa formalização os decretos, né, que declaram a calamidade, seja ele municipal, estadual, federal. Essa é uma boa dica, você concorda com isso? Enfim, qual a dica, qual a recomendação que você tem feito com relação a isso? É fundamental. A primeira coisa que eu recomendo, se o gestor ainda não fez, ele deveria conhecer o decreto que regulamenta a parceria que ele firmou, né? Então, assim, a gente sabe que o decreto federal 8726 de 2016 é uma boa referência, mas normalmente as regras que são consideradas são dos entes que foram firmados a parceria. Então, se eu tenho uma parceria com o Estado, eu tenho que buscar o regramento do Estado, com o município, o regramento do município. Então, essa seria a primeira questão, né? Conhecer quais são as regras que estão disciplinando a operacionalização daquela parceria. E, para além disso, buscar esses novos regramentos. A gente está vivendo um momento muito difícil, porque toda hora tem uma nova MP, toda hora tem um novo decreto, tem uma lei. Então, primeiro buscar a referência naquele ente que você está vinculado. Então, no seu município, teve algum decreto específico relacionado a esse período? Teve alguma questão específica relacionada às parcerias? E aí a gente vai fazendo esse recorte. E é por isso que é tão difícil a gente falar em tese para todo mundo, porque o caso concreto tem uma diferença e uma implicação prática imensa. Né? É muito importante que você faça o recorte. Por isso que a gente sempre recomenda que você tenha um contador de confiança, né, especializado, um bom advogado, uma boa assessoria jurídica, que possa dar esse suporte, porque não adianta, gente. A gente está vivendo um momento de pandemia. O fato da gente assistir uma entrevista na televisão, ou fazer uma pesquisa no Google, não faz com que a gente se torne médico. Então, assim, é importante contar com um bom profissional, né? Diante de um problema, de uma situação concreta, a gente precisa contar, a gente precisa saber do que a gente está falando, porque muitas vezes até o diálogo ele é dificultado em função das pessoas não terem nem noção de qual problema elas têm. Então, antes de saber qual a solução que você precisa saber qual o problema que você tem. Por isso que, para mim, a recomendação número 1 é conheça seu plano de trabalho. Plano de trabalho não é documento para ficar na gaveta. Ele tem que ficar na mesa do gestor, na mesa da gestora. É a partir dele que a gente vai saber o que efetivamente precisa mudar e quais são os caminhos que a gente precisa percorrer, quais são os técnicos, os profissionais que a gente vai precisar entrar em contato para poder se articular, qual é o tipo de articulação que vai ser feito com esse gestor. Tem municípios que os gestores das parcerias são gestores das parcerias reais, conseguiram entender o que a Lei 3019 significa. Então, para esse relacionamento está muito mais fácil, porque se o gestor vinha acompanhando essa parceria, ele sabe quais são as dificuldades e sabe quais são os ajustes necessários. Mas tem alguns que os gestores só são no papel, então essas organizações já vão ter muito mais dificuldade de fazer essa implementação. Né? Então, são realidades distintas que a gente precisa compatibilizar.
Então, esse para mim é um ponto principal, pegar o plano de trabalho e traçar uma rota de acordo com a sua realidade. Você dá muita ênfase ao plano de trabalho e ele é uma peça fundamental no regime de parcerias. Então, tem alguma dica específica para o ajuste do plano de trabalho? Como é que você vai poder fazer esse remanejamento, de repente, de verba ou de metas? Fala para a gente um pouco, uma dica nesse sentido. Para mim, a estrela da parceria é o plano de trabalho, né? O plano de trabalho bem feito, bem planejado, ele evita uma série de problemas que normalmente só vão aparecer na execução e, às vezes, nas prestações de contas, né? As prestações de contas, a rigor, elas mostram um problema que aconteceu lá atrás, que normalmente é no planejamento desse plano de trabalho. Então, se eu pudesse dar uma dica genérica, né, já que a gente tem essa dificuldade em termos práticos, considerando as realidades que são tão distintas, é perceber aquilo que estava pactuado, quais são as metas que eu deveria estar entregando, e quais os recursos financeiros, no primeiro momento, né, esse cronograma de desembolso, que estão vinculados a essas metas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar depois prestar contas. E dependendo da forma como isso está previsto, a gente pode vir a ter um problema. Né? Em termos reais, se hoje estava dizendo que eu ia ter que dar aula e agora não posso ter uma turma presencial, é possível, por exemplo, fazer um arranjo para que essas aulas sejam dadas virtualmente? Para ministrar a aula virtualmente, de repente eu vou ter que comprar computadores ou fazer assinaturas de sistemas que antes não estavam previstos? Tem que fazer um rearranjo? Então, cada caso a gente vai trabalhar de um jeito. Agora, fundamental é que a gente faça perspectivas de curto prazo, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente vai demorar nessa situação, né? E se a gente está falando do que o plano de trabalho é estrela, a gente não pode deixar de falar que o objeto não pode ser alterado. Isso é um desafio? Porque muitas vezes o objeto ele vai conversar com a realidade que a gente está colocando agora, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente pode ter hipóteses, que é muito triste a gente falar isso, mas pode ser que alguns planos de trabalho não possam ser executados. E interromper, suspender ou encerrar a parceria pode ser, sim, um caminho a ser cogitado pelo gestor da parceria. Então, isso também não pode estar longe do radar. O que é mais importante agora, gente, para você que é gestor, entenda. A gente precisa se unir, mas a gente precisa se unir com técnica, para que você, enquanto gestor, não assuma uma responsabilidade com o seu CPF por não estar tomando os cuidados necessários agora. Então, o altruísmo, a boa vontade, a boa fé, são fundamentais na área, mas sozinhos não fazem muita coisa. A gente precisa entender, se um plano de trabalho não pode ser executado, qual é o caminho para fazer essa interrupção? Nós precisamos fazer o quê? Fazer todos os levantamentos das despesas para poder fazer os encerramentos dos contratos de trabalho e não ficar nem passivo trabalhista, nem passivo tributário? Eu posso repactuar e reorganizar mais para frente? Como que isso vai se dar na prática? Não dá para a gente ter romantismo, sabe? Eu sei que é muito triste falar sobre essas questões e eu percebo que as pessoas evitam. Mas, gente, se nós estamos falando de um cenário pandêmico, de crises econômicas, onde uma série de empresas vão fechar, as organizações da sociedade civil não estão numa bolha. A gente está nesse contexto. É por isso que eu comecei fazendo uma contextualização histórica e de cenários. A gente não pode se sentir numa bolha e achar que porque a gente está na área social, a gente não vai ser impactado. Todos nós fomos impactados. Isso é um fato. O que a gente tem que fazer agora é uma política de redução de danos, tanto para dentro da instituição quanto para fora da instituição. Então, a regra, dica número 1 pegue o plano de trabalho e avalie a hipótese de continuar fazendo revisões nas metas, e interromper parcialmente, fazendo também revisões nas metas, e paralisação total no sentido temporário, né, que pode ser uma paralisação temporária, ou realmente uma paralisação porque aquelas atividades não podem ser mais entregues, né, não podem ser mais realizadas num curto espaço de tempo, a gente não sabe, e esse é um outro ponto que angustia muito a gente não sabe até quando isso vai. A gente não pode dizer, por exemplo, que uma organização que tinha lá uma previsão de realizar uma feira literária ou uma série de shows, quando que isso vai acontecer? A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, em algum momento, pode ser que seja mais interessante, e eu estou falando para a sociedade civil mesmo, encerrar essa parceria para não ficar com esse passivo, para quando for possível, começar novamente do zero, sem ter passivos que inviabilizem, às vezes, até novas parcerias. Porque a gente sabe que parcerias com problema vão gerar um histórico negativo,
a organização depois não consegue ter acesso a certidões, e com isso ela fica impedida de celebrar novas parcerias, e talvez o problema seja muito maior. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ter bem pé no chão. Então, Bianca, e o monitoramento e avaliação? Alguma dica para lidar com o gestor da parceria, com o processo de monitoramento e avaliação, nessa negociação toda de remanejamento da parceria neste momento de pandemia? Acredito que as visitas em loco, por exemplo, elas não devem estar acontecendo, né? E é aquilo, se antes os gestores já estavam afinados, alinhados, a gente tem um cenário muito mais promissor e muito mais facilitado. Se isso não estava acontecendo, e agora que não vai mais acontecer, né, pelo menos num curto espaço de tempo, a dica é faça sempre contatos formais. Então, é claro que cada cidade, cada realidade, às vezes municípios muito pequenos, as pessoas são muito mais próximas, mas assim, ainda que a gente faça contato telefônico, hoje o e-mail ele é um instrumento, uma ferramenta muito interessante, né, onde a gente deve documentar esse histórico, porque às vezes a organização não vai ter uma resposta num tempo hábil, onde ela precisa tomar uma decisão muito rápida. Então, nessa fase de execução e de monitoramento, o quanto antes ela sistematizar essas informações, né, enviar, fazer um mapeamento, um diagnóstico, e mandar para esses gestores, né, que o gestor é que é responsável pelo monitoramento e avaliação das parcerias, e com isso, cobrar essas respostas rápidas, mas mesmo que essas respostas não venham, caso venha futuramente até algum tipo de questionamento em função das mudanças, da execução de um jeito, diferentemente do que estava pactuado, do que estava celebrado ou firmado no plano de trabalho, e aí eu nem estou falando do documento frio, que é o termo de colaboração ou o termo de fomento, estou falando do plano de trabalho, porque para mim ele que é esse instrumento que vai ser utilizado no dia a dia. Aí é importante que tenha esse histórico, né, que a organização se documente, ela precisa estar com as informações necessárias para uma eventual defesa, tanto administrativa quanto judicial. Então, os achismos, eu costumo também reforçar muito isso, a gente vive numa época muito difícil, onde as pessoas estão se considerando especialistas de tudo, né? Então, assim, gente, não vamos com achismo, não, vamos pegar decretos, vamos pegar pareceres, vamos buscar informações de especialistas, tem um técnico na organização, um assistente social que possa fazer um parecer, possa fazer um laudo, de repente a secretaria do município divulgou alguma nota que tem que ficar fechada, então o que a gente pode juntar de coleta de dados, de informações, para dar uma robustez, uma força, para depois se a gente precisar. Então, em relação à execução e monitoramento, é isso. O gestor, ele é responsável pelo monitoramento por parte da administração pública, e a OSC tem que ficar sempre executando e monitorando suas próprias atividades internamente, né, como uma questão interna, né, como um controle mesmo, natural, interno. E se isso tem que estar caminhando de forma paralela e com pontos de interseção. Mas, independentemente do gestor público estar cumprindo as suas obrigações, e se ele não estiver cumprindo, ele vai responder juridicamente pelas suas responsabilidades, dentro desses limites, a OSC precisa estar fazendo a parte dela. Porque aí, na hora de apurar as responsabilidades, se for o caso, fica bem claro que quem fez o que tinha que fazer naquele momento, e aí fica com esse respaldo, com essa proteção. Isso que eu acho importante. E as comissões de monitoramento e avaliação, muitas vezes, elas têm feito o papel do gestor, que é um equívoco. Mas elas deveriam homologar os relatórios, as manifestações dos gestores públicos, né? Enfim. O que é importante ficar claro nesse ponto é que as obrigações, elas são paralelas, mas elas têm pontos de contato, e independentemente do seu gestor, do gestor público, né? Porque essa é a mesma palavra, gestor público e gestor de OSC. Mas independentemente do gestor público, que é o responsável pela sua parceria, ele não está fazendo a parte dele, não está te dando as devolutivas no tempo que você precisa, faça o seu dever de casa, porque eventualmente, se precisar, você vai ter documentos para se defender administrativamente e também judicialmente. Infelizmente, alguns casos estão sendo necessários, mas é a última hipótese que a gente procura o judiciário. Bianca Monteiro tem uma grande experiência em prestação de assessoria jurídica a organizações da sociedade civil. Isso se reflete nas dicas excelentes que ela trouxe com relação à execução das parcerias com base no marco regulatório das organizações da sociedade civil, especialmente nesse contexto de pandemia do Covid-19. Na próxima semana, segunda parte da entrevista com Bianca Monteiro, onde ela vai trazer mais dicas sobre execução,
planejamento, monitoramento, avaliação e especialmente sobre prestação de contas para evitar problemas nas prestações de contas dos termos de fomento ou dos termos de colaboração com base no MIROSC. Então fica ligado, segunda parte da entrevista com Bianca Monteiro, Terceiro Setor Revista, canal Filtro de Barra. Aproveita, vai lá, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, suas dúvidas, suas perguntas, que a gente responde todas. Passa também no site do projeto OSC Legal e confira o nosso conteúdo. Então é isso, tamo junto, quarta-feira, 19 horas, aguardamos todos, Terceiro Setor Revista, canal Filtro de Barra.